Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada isso. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora este túmulo vazio, esse anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre em mim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci, e faz sentido ser alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. E os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e sua carne enfim verão a Deus. Sou livre, Pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Morte e pecado foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Aleluia, o Senhor vive. Celebramos isso esse domingo, a ressurreição do nosso Deus que está vivo, e queremos cantar sobre essa maravilhosa graça que nos alcança. Estamos aqui diante da mesa. Eu espero que você em casa também esteja reunindo sua família em volta da mesa para celebrar também essa noite, a ressurreição do nosso Deus. Vamos cantar juntos, maravilhosa graça.
Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Cante junto. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar e a minha cruz levou. Sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que
é porque Ele vive que cremos no amanhã. Apesar das circunstâncias difíceis, duras, mas nós cremos no Senhor, no poder, no controle que está em suas mãos. É porque Ele vive que nós podemos ter esperança no que está por vir. É porque Ele vive que podemos crer no amanhã. Amém? Estamos aqui celebrando a ressurreição do nosso Jesus. Queremos cantar essa noite sobre esse momento tão importante na vida de todo cristão. E eu quero que você preste também atenção nessa letra, celebre junto conosco, e que esse momento também nós vamos colocar as informações das contas da igreja na nossa tela, e que você se sinta livre também a poder adorar a Deus, a poder louvar o nome dEle, contribuindo com a obra que o Senhor tem nos confiado. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou.
Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigada, Senhor, porque tu não desistiu de nós. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue derramado. Digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Celebramos o Deus vivo, oramos ao Deus vivo, dignificamos o Deus que é vivo e que está aqui entre nós, que está aqui nesse lugar, que nos une como corpo de Cristo agora. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Cante junto. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu elevo minhas mãos, Senhor, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. Sim, Senhor, Tu és digno de receber a glória, a força, a honra, todo o poder, porque Tu tens autoridade sobre a vida e sobre a morte. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos celebrar a vida que temos em Ti. Obrigado porque depois de um sábado, na Tua ausência, sempre temos um domingo em que o Senhor ressurge. Porque a morte, o túmulo não puderam segurá-lo, o Senhor vive. E por isso nós somos livres, como nós cantamos aqui essa noite. Obrigado por tão grande amor, por tão grande sacrifício, que foi feito em favor de pessoas que não mereciam, que não tinham nenhum mérito, que não eram dignas do Teu reconhecimento, mas o Senhor, soberana e graciosamente, resolveu nos amar. E resolveu entregar o Seu próprio Filho para que as nossas culpas não mais nos afastassem de Ti. E agora nós podemos declarar com todo o coração que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós Te louvamos por isso, Senhor, e Te somos gratos em nome de Jesus. Abençoa a continuação desse culto, a celebração da ceia, a ministração da palavra, que em tudo o Teu nome seja glorificado e que a Tua igreja possa se alegrar na certeza de que nós servimos a um Deus vivo. É no nome de Jesus que nós choramos. Amém. Você pode preparar agora a sua ceia aí na sua casa. Nós teremos um breve intervalozinho de 1 minuto, só para que você possa organizar as coisas. E na sequência iremos ministrar a ceia do Senhor juntos. Amém? Boa noite, igreja, a graça e a paz. Sejam bem-vindos a mais um culto. E esse é um domingo especial, é o nosso culto de Páscoa. E na Páscoa nós temos o privilégio de lembrar do sacrifício de Jesus. A morte de Jesus em nosso favor, em nosso lugar, pagando pelas nossas culpas. E temos o privilégio de celebrar com muita alegria a ressurreição de Cristo. A vitória de Jesus sobre a morte. Jesus venceu a morte. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. A morte não pode mais nos escravizar, exercer tirania e opressão sobre nós, porque Jesus venceu a morte. Jesus desmoralizou a morte. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Hoje nós podemos dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida através de Jesus.
e nos fez assentar nos lugares celestiais. É isso que a Bíblia diz. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, por meio de um só homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos. E a vitória de Jesus é a garantia da nossa vitória. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, a nossa esperança é vã. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, a morte é ponto final. Mas a ressurreição de Cristo transformou a morte em vírgula, em um detalhe na nossa história, e não mais em uma sentença. A morte faz parte do nosso encontro com o Pai, de modo que a morte não tem mais o poder de nos atemorizar e de nos amedrontar. É isso que nós aprendemos na palavra. E essa é a nossa bendita esperança. Eu diria que no contexto em que nós estamos vivendo, mais do que bendita, ela é uma esperança necessária. Necessária diante do luto. Necessária diante daqueles que têm sofrido perdas. Diante daqueles que têm sentido saudades. Diante daqueles que hoje têm sofrido e têm experimentado dor e tristeza. Essa esperança se torna ainda mais necessária. A esperança de que há algo no porvir. A esperança de que em Cristo nós temos vitória, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E na Páscoa é o tempo pontual onde nós celebramos isso, mas de fato nós precisamos celebrar isso o tempo inteiro. Mas como seres humanos, nós somos seres dos marcos e dos símbolos, e a gente tem uma data para fazer isso. E que bom que a gente pode celebrar a Páscoa dessa maneira. É a segunda Páscoa que nós celebramos dessa forma virtual e um pouco mais distante. Nós tínhamos uma outra expectativa para a Páscoa esse ano, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E aqueles que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito e precisam descansar nessa soberania e nesse mover do Espírito Santo. Na Páscoa judaica é celebrado a libertação do povo de Israel do Egito. Eles saíram da escravidão do Egito. É celebrado também, ou é lembrado também, do tempo em que o povo peregrinou pelo deserto. Então essas lembranças fazem parte da celebração da Páscoa judaica. O sangue de vários cordeiros foi derramado e aspergido sobre as portas das casas de cada uma das famílias do povo de Israel. E o anjo da morte passou e poupou aquelas famílias. Para nós, Jesus é a verdadeira Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto e com o seu sangue nos libertou da escravidão do pecado e nos libertou da condenação da morte. Através do sangue de Jesus nós recebemos livramento. Deus trouxe a cura para os nossos pecados. Na Páscoa judaica é celebrado também, ou é lembrado também, dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. E naqueles 40 anos, no deserto, sob a liderança de Moisés, o povo sofreu tentações e provações, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, caiu nessas provações, ou pecou enquanto foi provado, e ali no deserto Deus deu a lei para o povo. Quando nós olhamos para Jesus, aquele que é maior do que Moisés, nós vemos Jesus 40 dias no deserto. E essa é uma alusão
aquele tempo em que o povo esteve no deserto. E no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo, com tentações muito semelhantes àquelas que o povo sofreu nos dias de Moisés. Mas Jesus venceu todas elas. Jesus triunfou. E quando nós saímos do capítulo 4 de Mateus e entramos no capítulo 5, nós saímos da tentação de Jesus no deserto e entramos no Sermão do Monte, onde Jesus interpreta a lei, aquela lei que foi dada para Moisés no tempo do deserto. Por isso, meus irmãos, nós não celebramos mais a Páscoa trazendo à mente cordeiros, ou a figura de Moisés, ou a escravidão do Egito, porque tudo isso era uma sombra daquilo que viria, tudo isso era uma sombra do nosso Senhor Jesus. Jesus é a verdadeira Páscoa, Jesus é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, e a ceia é o momento de lembrarmos disso. A ceia é o momento de lembrarmos do sacrifício de Jesus em nosso favor, da ressurreição de Jesus, que garante a nossa vitória, e da volta desse Jesus, que virá para levar a sua igreja, para resgatar a sua igreja. E nós vamos fazer isso agora. Se você tiver com os elementos aí, tome o pão, tome o cálice também. Nós vamos fazer isso juntos. Esse pão representa o corpo de Cristo, que foi morto em nosso favor. Esse cálice representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Faça isso agora. Pai amado, muito obrigado por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, porque em Jesus nós somos libertos de uma maneira que o mundo não pode fazer por nós, de uma maneira que nenhum tipo de prazer mundano pode fazer por nós. Em Jesus nós encontramos a verdadeira liberdade, o verdadeiro caminho, a verdadeira vida, e nós te louvamos por Jesus. Obrigado porque o Senhor nos amou, embora nós fôssemos e sejamos indignos, imerecedores, mas pela tua graça, por meio de Cristo, nós fomos salvos, e nós louvamos o teu nome, e engrandecemos o teu nome, pela tua infinita misericórdia, que nos curou do pecado e que tem nos santificado. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos para que o Senhor alcance os nossos familiares, todos eles, Pai. Aqueles que se afastaram do Senhor, que possam voltar. Aqueles que ainda não foram tocados pelo teu Espírito Santo, que possam se converter para a verdadeira vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos últimos domingos, nós temos tratado sobre o Sermão do Monte. E nós já dissemos e repetimos várias vezes que o Sermão do Monte trata sobre o reino de Deus. E nós já falamos sobre as bem-aventuranças. Nós já falamos que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós vimos a relação do reino messiânico com o Antigo Testamento. No domingo passado nós falamos sobre a justiça de Deus, a justiça do reino, uma justiça muito superior à dos fariseus e mestres da lei, uma justiça que não contempla somente o nosso comportamento, mas que abrange ainda as intenções do nosso coração, uma justiça que exige de nós que sejamos radicais contra o pecado, que exige de nós santidade perfeita, uma justiça que estabelece o caráter de Deus Pai como a nossa referência de caráter.
E foi dito naquele domingo que assim como Israel precisava, foi separado para refletir o caráter de Deus no tempo do Antigo Testamento, Jesus delegou essa responsabilidade aos seus discípulos. E nós vimos ainda no capítulo 5, na semana passada, no final do capítulo 5, que Jesus nos ensina que a lei aponta para a perfeição do Pai. E hoje nós entramos então no capítulo 6, veja comigo do versículo 1 ao versículo 18. Diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponham óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto, e seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Pai amado, mais uma vez, nós clamamos pela Tua presença e pelo Teu agir, para que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, e fale conosco e nos traga do Teu ensino, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você viu nas redes sociais, o tema da mensagem hoje é a hipocrisia religiosa. Nessa leitura que nós fizemos agora, com uma certa facilidade a gente percebe que Jesus está dividindo esse assunto em 3 tópicos. Ele fala sobre as esmolas, sobre a oração e sobre o jejum. E todos eles estão ligados pelo tema da hipocrisia. Isso fica evidente por causa da fórmula que Jesus usa. Nos 3 tópicos ele repete dizendo: não façam de tal forma como os hipócritas. E a exposição desse texto que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos dividi-lo em 2 partes. Eu quero tratar e expor a primeira parte hoje. Eu vou falar sobre as esmolas e sobre o jejum. No domingo que vem, nosso pastor Mateus vai expor a outra parte, a parte do meio, que fala sobre a oração. Mas era necessário que a gente fizesse essa leitura inteira, para que a gente possa entender melhor aquilo que será tratado hoje. Volte comigo para o versículo 1,
Eu quero investir algum tempo no versículo 1, porque ele vai nos ajudar, é um versículo importante para o nosso texto aqui. Diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Eu fiz uma recapitulação do capítulo 5, e nós terminamos na semana passada com Jesus falando sobre a justiça do reino. E ele já entra no capítulo 6 falando sobre essas obras de justiça. E o que seria isso? Veja, na tradição judaica, havia uma forma de você identificar se alguém era realmente um bom religioso. Havia 3 sinais de que alguém era um homem piedoso. Era um religioso nota 10. É se a pessoa fizesse com frequência as suas orações, a prática das esmolas e os seus jejuns. A Bíblia não diz que uma coisa leva a outra, mas a tradição judaica, a percepção, o pensamento das pessoas naquele contexto era esse. Quanto mais alguém praticasse oração, o jejum e exercitasse as esmolas, melhor religioso e mais religioso aquela pessoa seria. E embora essas 3 práticas sejam boas práticas, Jesus nos ensina aqui que se nós exercitarmos isso com a motivação correta, com o interesse de sermos reconhecidos e aplaudidos pelas pessoas, essas práticas que são boas se corrompem. Se a nossa expectativa em relação a isso for de sermos honrados pelas pessoas, de sermos vistos como cristãos maravilhosos ou religiosos excepcionais, Jesus diz que nós não teremos nenhuma recompensa do Pai Celestial. E como eu disse, eu quero investir algum tempo no versículo 1, porque esse versículo precisa ficar muito claro para todos. O restante da interpretação do texto depende da compreensão correta do versículo 1. E veja, Jesus ensinou no capítulo 5, você deve lembrar disso, que nós somos a luz do mundo. E ele disse que a luz não pode ficar escondida. A luz tem que brilhar, tem que ficar no lugar alto, que as nossas obras precisam ser vistas para glorificar ao Pai que está nos céus. Mas quando a gente lê o capítulo 6, não parece que é o oposto? Porque nós já fizemos a leitura toda do trecho que nós vamos expor. E você viu que Jesus fala sobre dar esmola de uma maneira muito discreta, sobre orar em secreto, sobre jejuar sem que ninguém perceba que você está jejuando. Então, é para mostrar ou não é para mostrar? A luz tem que brilhar ou tem que esconder? Afinal de contas, o que é que Jesus quer de nós? É para as pessoas verem as nossas boas obras, ou é para a gente fazer da maneira mais discreta e escondida o possível? Embora eu considere esse texto não tão difícil de tratar, é um texto relativamente simples, eu vou arriscar chover no molhado para que ninguém corra o risco de entender esse ensino da maneira errada. Há uma cena que eu vi repetidas vezes já, talvez você já tenha visto também, de alguém que decidiu fazer um jejum. E ele não quer dizer para ninguém que ele está jejuando, porque a pessoa acha que se ela disser para alguém que está jejuando, ela está pecando. Ou então o jejum vai perder a sua eficácia. O jejum não surtirá mais efeito. E normalmente pessoas que pensam assim baseado nessa leitura que nós fizemos. E se alguém entende essa leitura que nós fizemos dessa forma, demonstra que entendeu de maneira superficial, não alcançou a profundidade do que Jesus está ensinando. E aí chega a hora do almoço, aí a pessoa chama, fulano, vem almoçar. Aí a pessoa fica assim, não vou não. Aí não pode dizer assim, não estou com fome, porque senão está mentindo.
Aí se estiver jejuando e mentindo, não dá certo. A pessoa entende, eu não posso dizer que não estou com fome, mas eu também não posso dizer que estou jejuando. Aí fica tentando dizer sem dizer e fica aquela coisa meio esquisita. O que é que está acontecendo? Depois que a pessoa vai embora, o outro cutuca e diz, acho que fulano está meio deprimido, está triste, não está querendo comer. E fica um desgaste sem necessidade. Então, deixa eu ir direto ao ponto e te dar logo a resposta em relação a isso. Não tem nenhum problema você jejuar e dizer para uma pessoa, eu estou jejuando. Não tem nenhum problema você orar em público. Não tem nenhum problema você dar uma esmola e as pessoas verem que você está dando uma esmola. E ao mesmo tempo, tudo isso pode ser pecado. Depende da motivação do nosso coração. Mas, meus irmãos, depois do que nós vimos na semana passada, talvez você não tenha assistido, mas você tem a oportunidade de depois encontrar aí nas redes sociais, mas depois da análise que nós fizemos sobre a justiça de Deus, a exposição que nós fizemos no final do capítulo 5, será que você ainda não entendeu o que é mais importante para Deus? Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus sonda os corações. Deus não está preocupado só com o comportamento. Deus sabe o que acontece dentro de nós. Deus sabe quais são as nossas intenções. Nós podemos enganar as pessoas, e olhe lá, mas a Deus nós não conseguimos enganar. O problema que Jesus está tratando aqui é justamente esse. É a necessidade de ser visto como espiritual. A necessidade de ser reconhecido pelos outros como bom. A necessidade de ser enxergado ou de ser elogiado como alguém muito virtuoso. A necessidade de querer manter e criar uma imagem de alguém irrepreensível. É o apego à imagem, é o apego ao eu. É uma idolatria de si mesmo. Por isso Jesus começa a introdução no versículo 1 dizendo: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Esse era o problema. Praticar essas obras de justiça, de alguma forma que as pessoas acabem vendo, não é um problema por si só. O problema é o para. Com que propósito você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Qual a sua intenção? O que é que está por trás do ato? Você quer ser visto? Essa intenção, Jesus está reprovando. Diz, essa intenção não é boa. Essa intenção é a glorificação do eu. Saia disso. Enquanto eu lia e estudava essa palavra, eu percebi que ela era muito oportuna para os nossos dias. Porque eu acredito que nós vivemos numa geração onde nunca antes na história as pessoas podem e querem ser vistas. Elas têm as ferramentas para isso. E ninguém quer ser cancelado. Ninguém quer ser mal visto. Ninguém quer ter a sua reputação comprometida. Todo mundo quer ser aceito. E para isso as pessoas estão dispostas a muitas coisas, inclusive a usar máscaras. As máscaras da hipocrisia. Poucas coisas nos seduzem tanto e são tão atraentes para o nosso coração, como os elogios, os aplausos, o reconhecimento dos outros. Nós não estamos dispostos a mostrar nossas debilidades, nossas fraquezas, nossos medos. Nós somos tentados a nos apresentar como virtuosos, ainda que aquilo não seja verdade. Em Provérbios 27 e 21, Salomão diz: como o crisol prova
a prata e o forno prova o ouro, o coração do homem é provado pelos elogios que ele recebe. O crisol e o forno eram usados para provar a pureza do ouro e da prata. Salomão diz: o que prova a pureza e a integridade do coração de uma pessoa são os elogios que ela recebe. Porque os elogios, os aplausos, os reconhecimentos têm um poder enorme de nos corromper, de nos querer fazer mostrar algo que nós não somos, ou de sustentarmos uma imagem que não é verdadeira, mas que é confortável para nós, ou uma imagem que não é verdadeira, mas as pessoas atribuíram a nós e nós gostamos dela. E aí a gente começa a viver uma mentira. E aí as máscaras da hipocrisia começam a se instalar e a se consolidar em nós. Porque nós achamos que isso trará para nós respeito, trará para nós grandeza, trará para nós honra humana. E Jesus nos ensina a fugir disso. Agora, em contrapartida, por outro lado, se não é certo nós vivermos em busca dos elogios e das honras, ao mesmo tempo, nós precisamos lidar com isso. Nós não temos como fugir disso. Dependendo daquilo que nós fazemos, das funções que nós temos, e da maneira como nós vivemos, esse reconhecimento virá. Os elogios, as honras virão. Nós não temos como controlar isso, nem precisamos controlar isso. Esse não é o ponto. Nós não precisamos sequer ter a dificuldade de reconhecer aquele elogio. Isso para mim foi uma dificuldade durante muito tempo, não entendi isso. Quando alguém me honrava, eu me desonrava. Tinha dificuldade de dizer: obrigado, meu irmão, que bênção, isso é Deus, vamos em frente. Eu ficava quase que dando um cala-boca no irmão, uma mistura de constrangimento com medo de estar fazendo alguma coisa antibíblica. E eu aprendi que não. As pessoas querem nos honrar por gratidão, por amor. A gente agradece. Mas o fato da gente agradecer não significa que o nosso coração se comprometeu com aquilo. A questão não tem a ver se eu agradeço ou se quando alguém me aumenta eu me diminuo. Porque às vezes você se diminui só aqui, e aqui você está bem grande. Então eu aprendi que não tem a ver com isso, tem a ver com isso. Deus não vê como o homem vê. A gente está apegado a essas exterioridades, Deus vê o nosso coração. E o nosso cuidado precisa ser com o nosso coração. Então o grande ponto é, nós precisamos aprender a conviver com tudo isso, sem deixar que isso nos corrompa, sem que isso se torne para nós uma necessidade. Isso não é fácil, meus irmãos, mas é isso que prova se o nosso coração está no lugar certo ou não. É isso que Salomão nos ensina em Provérbios 27. A nossa motivação precisa ser buscar a glória de Deus, e não o reconhecimento das pessoas. Meu irmão e minha irmã, o reconhecimento das pessoas, a busca pelo reconhecimento das pessoas é um poço sem fundo. É algo insaciável. E pior do que isso, Jesus diz que quem vive nessa busca não receberá a recompensa do Pai. Agora vá comigo para o versículo 2, do 2 ao 4. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo,
o recompensará. Primeira observação sobre essa leitura. Jesus não disse, se você der esmola, não. Jesus diz, quando você der esmola. Jesus estava assumindo que os seus discípulos continuariam com essa prática. Jesus estava assumindo que esse ato de justiça, esse gesto de misericórdia e generosidade seria seguido pelos seus discípulos. Mas Jesus diz que, diferente dos fariseus, eles não deveriam fazer isso tocando trombetas. E a ideia é que eles não deveriam exercitar essa prática chamando atenção para isso. Essa menção às trombetas é um pouco difícil de dizer exatamente ou com muita precisão por que Jesus usa essa expressão. Há diferentes possibilidades. A que eu achei mais razoável é aquela que engloba justamente o jejum, a esmola e as orações. É a explicação de que os jejuns coletivos, eles eram proclamados pelo soar de uma trombeta. E aí, quando a trombeta soava, começava o jejum e as pessoas oravam em pé pelas ruas, pelas esquinas. E eles entendiam, não é o que a Bíblia diz, mas eles entendiam que se eles dessem esmolas generosas, o jejum e a oração seria intensificado. O jejum e a oração alcançaria ainda mais eficácia. Então, o soar de trombetas envolvia as três práticas ao mesmo tempo. E essa era uma excelente oportunidade para o exibicionismo espiritual, para ostentar uma boa vida religiosa, para ser tido como alguém de caráter ilibado, um ser humano acima da média, mais perto de Deus do que os outros, e receberia dos outros esse olhar de honra. Aí Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Era a hipocrisia religiosa. No grego antigo, hipócrita significava ator. Nos dias de Jesus, essa palavra já tinha assumido um outro sentido, um sentido pejorativo, de alguém que era falso, de alguém que era duas caras, de alguém que vivia encenando, de alguém que, assim como um ator, fingia ser algo que não era. Agostinho dizia que aquele que quer ser tido como o que não é um hipócrita. Ele não é nada daquilo, mas ele se esforça para que as pessoas vejam ele daquela forma. O J. Carson, ele faz uma separação interessante, didática. Ele diz que há três tipos de hipocrisia. Há o hipócrita que sabe que não é nada daquilo, mas finge que é, para intencionalmente, propositalmente enganar os outros. Há o hipócrita, que é o que nós chamaríamos no popular de iludido. É a pessoa que, por causa de alguns atos, ela acabou tendo uma autoimagem distorcida, e ela pensa que ela é o que ela não é, ela realmente acredita naquilo, embora ela não consiga enganar as pessoas que estão ao redor, ela se auto-engana, ela vive um papel que ela encarnou e ela acredita que ela realmente é aquilo. E quem está de fora diz, fulano é muito iludido, fulano não se enxerga. E há um terceiro tipo de hipócrita. Provavelmente é sobre essa hipocrisia que Jesus está tratando aqui. É aquele que age como se estivesse servindo a Deus e servindo as pessoas, e muitas vezes acredita nisso, mas no fundo ele está servindo o próprio ego. No fundo, Deus e as pessoas são uma desculpa para que ele seja louvado e honrado, portanto ele está servindo a si mesmo. E esse era o problema dos fariseus. Eles faziam o que faziam não porque amavam a Deus,
Não porque amavam o próximo, mas porque eles queriam ser louvados pelas pessoas. E nessa busca por louvor, eles fariam tudo o que fosse preciso. Se para ser honrado pelas pessoas era preciso servir a Deus, eles serviriam a Deus. Se era preciso seguir a lei, eles seguiriam a lei. Se era preciso ajudar alguém, eles ajudariam alguém. Mas tudo aquilo era uma máscara. Porque de fato eles não amavam a Deus. Eles buscavam o reconhecimento e a aprovação das pessoas. Então perceba, meu irmão e minha irmã, como a hipocrisia não habita somente o território daquilo que nós nos acostumamos a chamar de profano. A hipocrisia invade o terreno do sagrado. É a hipocrisia religiosa. É a busca por reconhecimento pessoal, usando Deus, usando a fé, usando a espiritualidade, usando a religião, usando o púlpito, usando o serviço, como um meio de ter o seu ego adorado, de ter o seu ego alimentado. E nada como a religião para matar a vontade do nosso ego. Matar a vontade não é uma boa expressão. Talvez alimentar a vontade é uma expressão melhor. O ambiente religioso dá muitas oportunidades para isso. E eu não estou aqui para tentar separar o joio do trigo, porque isso tem a ver com as intenções do coração. Quem vai fazer isso é Deus. Mas você pode ouvir isso hoje e corrigir isso na sua vida. Eu só conheço aquilo que eu vejo, mas o que eu vejo é pobre demais, é o exterior. Deus conhece os nossos corações. Às vezes nem a gente conhece tão profundamente, mas se você orar, Deus te mostra. Deus abre os seus olhos para que você possa se conhecer mais a fundo. Porque isso que eu estou tratando com vocês, meus irmãos, é muito perigoso. E sabe qual é o problema? É muito sutil. Todos nós estamos propensos a cair nisso. Estamos sujeitos a esse pecado. Portanto, nós precisamos ficar atentos, para que isso não nos seduza e não roube o nosso coração. Para que nós não vivamos nessa busca incessante. Porque essa busca pode fazer com que nós encontremos de fato honra humana. Mas Jesus diz que nós não encontraremos a honra da parte de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós somos criados para o louvor da glória de Deus, e não para a nossa glória. Nós não evitamos a hipocrisia religiosa parando de orar, de jejuar, de dar esmolas ou de exercitar atos de justiça. Nós lutamos contra a hipocrisia religiosa, vivendo da forma que agrada a Deus, exercitando atos de justiça, mas sem querer chamar atenção para isso, sem a expectativa de que as pessoas vejam. Perceba, meus irmãos, eu estou falando da própria expectativa. Antes mesmo de a coisa acontecer, só em você pensar em ser visto fazendo isso, já é errado. Elimine esse mal pela raiz. Não tente competir com Deus, você vai quebrar a cara. Só Deus é digno da nossa adoração. Nós podemos ser vistos, e não dá para não ser visto. E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está vivendo para Deus, aí que não dá para ser visto mesmo. Mas a pergunta é, você está querendo ser visto? Você precisa ser visto? Você entende que é mais profundo do que só uma questão de comportamento? O que deve nos mover e nos motivar a servir a Deus e a servir as pessoas é o amor ao Senhor. A nossa obediência a Deus, nosso desejo para que Deus seja glorificado. Vamos seguir no versículo 16, eu estou terminando.
Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. O jejum é a abstenção de comida para se dedicar mais a buscar a Deus. Por isso, o jejum só faz sentido se ele vier acompanhado de oração, de leitura da palavra, daquilo que nos leva a Deus. O jejum espiritual não consiste em ficar sem comer, simplesmente. Consiste em nos alimentarmos de Deus e nos apresentarmos diante de Deus em quebrantamento, em humilhação, em contrição. Havia alguns jejuns instituídos no Antigo Testamento, havia jejuns que eram pessoais, individuais, havia jejuns que eram coletivos, para a nação inteira. Havia o jejum que Deus reprovava, porque eles eram meramente ritualísticos e formais, eram vazios de essência de espiritualidade. Naquela época de Jesus, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, geralmente às segundas e quintas-feiras. E eles faziam isso toda semana, durante o ano inteiro. A grande questão é que eles usavam isso para se gabar da sua espiritualidade, para ter destaque como as pessoas mais religiosas. E aí, conforme o texto que nós lemos agora e Jesus nos apresenta, quando eles jejuavam, eles mostravam aquela cara de quem está passando fome, aquele semblante de tristeza, para levar as pessoas a perceberem que eles estavam jejuando. Mas no coração deles não havia contrição, não havia arrependimento, não havia humilhação. No coração deles havia o que é oposto da proposta do jejum. Se o jejum me leva a me eliminar e me humilhar diante de Deus, eles usavam o jejum para se engrandecer. Aquele jejum não fazia sentido. Aí o que é que Jesus fez? Ele aboliu o jejum? Não. Da mesma forma que ele não aboliu as esmolas. Jesus usa aqui a mesma fórmula. Ele não diz, se vocês jejuarem, não. Ele diz, quando vocês jejuarem, já presumindo que os seus discípulos jejuariam. A diferença é que os seus discípulos precisavam fugir do caminho da hipocrisia religiosa, que busca atenção para si mesmo e não para Deus. Meus irmãos, essas 3 obras de justiça, a oração, o jejum e as esmolas, são somente exemplos. Eu espero que você tenha entendido isso. São só exemplos de muitas outras obras que são boas, mas que nós podemos corrompê-las, se nós usarmos para alimentarmos essa hipocrisia religiosa. Em Lucas 12, Jesus diz para os seus discípulos, tenham cuidado para não se contaminarem com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso significa que essa hipocrisia específica, religiosa, não precisa de grandes proporções para nos contaminar. A semelhança do fermento é só um pouquinho para nos contaminar por completo. É só um pouquinho dela para inchar dentro de nós, para nos corromper, para crescer dentro de nós. Então, como eu disse, nós precisamos eliminar esse sentimento no seu nascedouro, na raiz. Nós não temos direito de ter esse sentimento nem um pouquinho.
Porque só um pouquinho é a garantia de que isso vai crescer. Esse desejo nunca é saciado, meus irmãos. É aquilo que estava no coração de Satanás. Ele precisava crescer. É o oposto do que estava no coração de João Batista. Importa que eu diminua e que ele cresça. Que o nome de Deus possa ser exaltado nas nossas vidas. Há um filósofo que diz que a virtude é tímida, ela não se anuncia. São as pessoas que reconhecem a virtude em nós. E eu penso que a nossa espiritualidade é assim também. Se a gente precisar fazer esforço, manobra e malabarismo para as pessoas perceberem a nossa espiritualidade, porque certamente nós não somos tão espirituais assim. E se a gente tiver muito interesse em que as pessoas percebam a nossa espiritualidade, já é a prova de que nós não somos tão espirituais assim. Porque quem é espiritual mesmo, quanto mais espiritual, mais se esquece de si e pensa no outro, e pensa no Senhor. Na próxima semana, o nosso pastor Mateus vai continuar a exposição desse texto, tratando sobre a parte da oração. Vamos orar agora? Pai amado, muito obrigado porque o Senhor traz cura para o nosso coração. E eu peço para que o Senhor traga cura para os nossos corações agora nessa área, Pai. Somos todos enfermos, mas eu sei que há entre nós pessoas mais enfermas, pessoas feridas pela vida, feridas por seus familiares, feridas por tantas circunstâncias, Pai. E por causa disso, o diabo encontra espaço no coração dessas pessoas, para contaminá-las, para dizer que elas precisam ser reconhecidas para serem felizes. Traga a tua cura, Senhor, porque o Senhor que cura as enfermidades do corpo, cura também as enfermidades da alma. Nos livre disso, Pai, nos ajude a todos nós, nos ajude a nos humilharmos debaixo das tuas mãos, para que o Senhor nos exalte no teu tempo e da tua forma e de acordo com a tua vontade. Mas que isso não seja uma necessidade do nosso coração. Nos perdoe por tantas vezes roubarmos a glória do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos pecadores, mas nós amamos o Senhor e nós não queremos ter corações de fariseus. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham uma boa semana, que Deus te abençoe, continue se cuidando, continue orando por nossa igreja, por tantos irmãos que têm sofrido perdas e que têm passado por necessidades. Que Deus abençoe vocês, até a próxima semana.